Princípio da interação eletrostática. Nome bonito, né? Show! Mais bonito ainda, de onde vem? Princípio de Dufay. Certo? O que diz o princípio de Dufay? Semelhante, repele semelhante e os opostos se atraem. Então tem duas carguinhas, dois corpos carregados negativamente. Eu aqui vou ter forcinha de repulsão, igual nós temos dois corpinhos carregados positivamente. Não importa se eu tenho aqui um elétron e outro elétron, se eu tenho aqui um elétron e 3 elétrons, se eu tenho um elétron de elétrons, tudo bem? Não importa. A interação é o seguinte: a quantidade de carga desse cara aqui é negativa, desse cara também, então eles vão se repelir. A quantidade de carga desse cara é positiva, a desse cara aqui também. Não importa se tem muitos prótons a mais ou poucos prótons a mais, não interessa. Ele tem sinal positivo, igual ao outro, eles vão se repelir. Então a gente vai dizer que semelhante repele semelhante. Agora, quando os corpos tiverem cargas opostas, o que vai acontecer é que esses camaradas vão sofrer uma atração. Essa interação, que vai ser descrita mais na frente, né, ali um pouquinho com o Newton, né, dentro das leis da dinâmica, a gente vai dar nome às forças a partir dali. Eu já posso dizer que esse cara aqui é uma força que a gente chama de força de campo, tá? A gente vai chamar de força eletrostática. Ela é uma força que atua à distância, por isso a gente chama de força de campo. Assim como as forças gravitacional e magnética, tá ok? Ao contrário da normal, do atrito, do empuxo, tração, força elástica, que são forças que dependem da interação entre superfícies, tá ok? Então a gente já sabe que essa interação provém de uma força. Essa força, ela vai depender de algumas características, tanto dos corpos carregados, quanto do meio material, tá ok? Então sempre a gente vai ficar atento do seguinte: primeiro, a distância entre os corpos, o quão distante eles estiverem. E trabalhando um pouquinho esse princípio da interação, a gente percebeu ao longo do tempo que quando a distância era pequenininha, a força era grande. Quando a distância era grande, a força era pequenininha. Essa relação de proporcionalidade vai ser descrita na lei de Coulomb, certo? Que vai estar falando justamente sobre a questão da distância. Outro fator que eu tenho que analisar além da distância, que é a quantidade de carga. Quanto mais carregados os caras estiverem, maior vai ser a força de interação eletrostática e o meio material no qual elas estão sendo depositadas, onde eu estou trabalhando, né? Se você pegar aqui, eu tenho dois caras opostos, o laranja e o verde. O meio material entre eles é o ar, tudo bem? Aqui nós vamos ter uma força de interação. Não importa se é de atração ou repulsão, existe uma interação. Agora, se o meio material é o ar, e eu vou ali e coloco parede entre eles, na mesma distância, vamos supor que eu tenha colocado aqui a mesma distância entre eles da espessura da parede, do que a espessura da parede. Quando eu chegar ali, o meio material entre eles é outro, eu vou ter uma força de interação também diferente. Então, os três fatores que você vai ter que analisar sempre nas questões é o meio material no qual eu estou colocando esses caras. 99,9% dos casos, tu vai ver nas questões que os caras vão falar de vácuo, tudo bem? E é esse meio material, então, de uma questão para outra, um pouco vai mudar. Muda para caraca, quantidade de carga de cada corpo. E em várias questões, você tem que ficar atento na hora da leitura. Se a questão vai estar te falando a quantidade de carga de um corpo, ou se o cara vai estar te dando o número de prótons ou elétrons que ele tem a mais, tá ok? Então a gente tem que analisar sempre o seguinte: se ele me der o valor em Coulomb, é porque ele já me deu a quantidade de carga. Se ele falar um corpo tem tantos elétrons a mais, eu não vou estar analisando força ainda não. Eu primeiro vou ter que calcular a quantidade de carga para depois usar esse elemento de carga no cálculo da minha força. E a distância. São os três fatores que a gente tem que analisar. E a leizinha de Coulomb todo mundo conhece. Lei de Coulomb, força eletrostática, constante eletrostática do meio, carga 1 vezes a carga 2, ambos em módulo, dividido pelo quadrado da distância. Com os experimentos, eu não vou me estender tanto aqui em relação a isso, mas a proporcionalidade da força que eu já havia falado contigo, que era inversa, na verdade ela é inversa, porém quadraticamente. Portanto, se eu dobro a distância, eu estou dividindo a força por 4. Por quê? O dobro da distância elevado ao quadrado vai me dar um denominador 4. Consegue pegar isso comigo? Faz sentido para você? Se eu pego a distância D, se eu chegar aqui e colocar 2D
vai ser d ao quadrado, então agora 2d ao quadrado. Isso vai me dar um fator 4 no denominador. Eu vou estar dividindo o meu contexto todo de numerador agora por 4. Se eu dividir a distância por 3, Guto, eu vou dividir a distância por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, eu estou dividindo esse termo todo por 1/9. Era 1/3 de distância. 1/9 agora é a minha razão no denominador. Certo? Dividir por 1/9, eu vou multiplicar por 9 a minha força. Minha força vai ser 9 vezes maior. Então, proporcionalidade inversa ao quadrado. Não esquece disso. Símbolo de proporcionalidade. Quadrado. Tudo bem? E em relação às cargas, vejam só, ambas estão no numerador. E detalhe, a força elétrica ela depende do produto entre as duas cargas. Então, se eu chamar esse cara aqui de Q1 e esse cara aqui de Q2, eu vou falar assim, olha, Guto, a força que o 1 faz sobre o 2 depende da carga 1 e da carga 2. E a força que o 2 faz no 1 depende da carga do 2 e depende da carga do 1. Isso é uma outra parada importante, principalmente para as questões mais conteudistas. Quando, as questões que trabalham mais a teoria no contexto, ok? Esses caras vão falar sempre com você o seguinte, a força que o 2 faz no 1 depende de Q1 vezes Q2. A que o 1 faz no 2 depende de Q2 vezes Q1. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, sempre, independente do contexto, a força que esse cara sofre desse rapaz aqui é a mesma que esse cara sofre desse rapaz aqui. Força 2 em 1 e a força do 1 no 2, esses caras constituem o que a gente chama de par, ação e reação. Sempre. As forças são de mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos opostos. Atuam em corpos diferentes e são de mesma natureza. Beleza? Então, o que fica a dica aí em relação à lei de Coulomb, não esquece que no sistema internacional a gente vai medir força sempre em Newton, ok? Medir em Newton, para não esquecer da unidade de medida. Beleza? Tamo junto, a gente se encontra de novo daqui a pouco, a gente volta. Valeu, a física é linda, me respeita.